Olá, olá, mais uma vez. Graça e paz para todos. Então, esse vídeo é para dar continuidade ao assunto que eu iniciei sobre as visões de Daniel e sobre o livro de 1 Macabeu. E como eu falei no vídeo anterior, que provavelmente esses livros foram tirados da Bíblia intencionalmente. Alguém tirou esses livros com intenção de despistar a leitura do leitor, para que ele não compreenda o que aconteceu na história, até que esse acontecimento aqui já foi no período interbíblico dos 400 anos que não teve profetas. Veja que esse acontecimento que é relatado no livro de Macabeus aconteceu no ano 168 antes de Cristo. Foi ali que o rei Antíoco Epifânio IV ele atacou Israel de uma forma terrível. Ele fez até um concerto com eles, mas os israelitas que não guardaram o concerto foram e fizeram concerto com ele, e nesse concerto ele iludiu os judeus e deu de improviso sobre eles, matando milhares de judeus. Como Daniel sonhou, teve a visão que aquele príncipe ele faria guerra contra os santos, contra o povo santo, mas que Deus dava vitória ao povo santo, aqueles que guardaram a sua lei, que não se renderam. Deus levantou os macabeus, começando pelo pai de Judas Macabeu, que era Matatias, e ele, vamos ler aqui para ver se é esse nome mesmo que eu falei, para não ficar confuso. Isso mesmo. Naqueles dias, versículo 2 do capítulo, versículo 1 do capítulo 2 de 1 Macabeus, diz: naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote, dentre os filhos de Joaribe, saiu de Jerusalém e fez assento no monte de Modi. Esse homem que tinha 5 filhos, e entre esses 5 filhos, um deles era Judas Macabeu, que foi quem ficou ali em lugar de seu pai. Esse homem que assumiu a liderança daquela revolta, que não se renderam, que não aceitaram, porque o rei Antíoco Epifânio, ele quando veio, como diz a palavra, ele quando se levantou-se, ele tentou mudar os costumes e as leis, que o povo dizia que seria o príncipe, o anticristo que vai se levantar, que vai mudar leis, os costumes. Não,
Foi o rei Epifânio, Antíoco Epifânio, que tentou mudar os costumes dos judeus, impedindo deles guardar sábado, impedindo deles sacrificarem, impedindo das mulheres circuncidar os filhos. Inclusive, no capítulo 2, versículo no capítulo 1, voltando aqui, no capítulo 1, versículo 63, veja o que diz. E as mulheres que circuncidavam seus filhos eram cruelmente mortas, segundo o mandamento do rei Antíoco. Ele não queria, ele tentou mudar, abolir, parar os costumes dos judeus, que era a lei cerimonial e a lei dos mandamentos que os judeus guardavam por estatutos. E ele, quando se levantou, tentou mudar tudo. Este assunto do livro de Macabeu bate com aquele quarto rei que se levanta aqui na visão de Daniel, que dos reis que tinha quatro, apresentando ali 4 chifres, 3 foram derrubados, tinha sido 4 reis, e ele se levantou e quis ser maior do que todos, e avançou, derrotando o rei Ptolomeu do Egito, levantou-se contra ele, derrotou o rei Ptolomeu, e depois de ter o domínio ali, veio contra Israel, assumindo ali, entrando ali e guerreando contra os judeus. E neste período aí, foi que ele se levantou-se e houve muito pranto, muito lamento. Eu vou ler aqui um trecho do capítulo 1, versículo... poderia ler o capítulo todo, mas o tempo vai ficar prolongado, porque eu não leio muito rápido. Mas veja o que diz. Vou ler do versículo 23 até o versículo 32, por aí. E entrou cheio de sabedoria no santuário, e tomou o altar de ouro, e o candeeiro dos lumes, e todos os seus vasos, e a mesa da proposição, e as bacias, e os copos, e os grais de ouro, e o véu e as coroas, e o ornamento de ouro que estava na fachada do templo, e quebrou tudo, e tomou a prata e o ouro e os vasos de apetite, e tomou os tesouros escondidos com que ele foi dar, e tendo levado tudo, foi-se para o seu país. E fez grande matança de homens, e falou com grande sabedoria. Então houve um grande pranto em Israel, em todos os lugares deles. E os príncipes e os anciões gemeram, as virgens e os mancebos ficaram sem força, e a formosura das mulheres toda se mudou. Todos os maridos se entregaram ao choro, e as mulheres que estavam assentadas sobre o seu leito nupcial derramaram lágrimas. E a terra se comoveu com a desolação dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de confusão. E depois do fim de 2 anos completos, enviou o rei
por todas as cidades de Judá um superintendente de tributos, que veio a Jerusalém com grande comitiva. E ele lhe falou palavras de paz com artifícios, com engano, né? Assim os homens lhe deram crédito, mas ele deu de repente sobre a cidade e fez nela grande estrago e matou grande número de povos de Israel. Então, se nós for continuar lendo, ler até o 32, você vai vendo a continuidade do que esse rei malvado, maligno fez ali em Israel. Grande foi o estrago. Então, em outro vídeo eu vou continuar lendo aqui a visão de Daniel, que no capítulo 7 fala, não vou prolongar muito, em outro vídeo nós falaremos. Não esqueça de dar sempre o seu like ao assistir esse vídeo. A paz para todos.